Olá! Seja muito bem-vindo ao Quali-IA, o seu podcast sobre gestão e normas técnicas com inteligência artificial. Eu sou seu host virtual e hoje vamos mergulhar em uma das normas mais respeitadas e rigorosas do mundo, a ISO 7101, versão 2025. Isso mesmo. Mas antes de começarmos a nossa análise técnica sobre a norma, precisamos de um momento de atenção para o nosso aviso legal obrigatório. Exato. É fundamental pontuar que este conteúdo é uma síntese informativa gerada por inteligência artificial. O presente resumo não substitui a norma técnica oficial em vigor. A aplicação técnica e profissional deve basear-se na leitura integral do documento original emitido pelos órgãos competentes, como a ABNT, ISO ou ONA. O autor e a ferramenta não se responsabilizam por interpretações divergentes da norma oficial. Recado dado. Agora, para entrar no clima da precisão técnica, vamos ao que interessa. Solta a vinheta que o episódio de hoje está começando. Olá, você está ouvindo o podcast Quali-IA, simplificando o padrão e elevando a gestão. Uma jornada de conhecimento e inovação, pensada para você. Bom, depois desse recado oficial, acho que já podemos entrar de cabeça nesse assunto que, olha, é fascinante. Com certeza. Porque assim, imagina tentar construir um centro de terapia intensiva super moderno, com equipamentos que custam milhões de reais, em cima de um terreno pantanoso. Nossa, afunda tudo na hora. Afunda! Sem fazer um estudo topográfico nem nada, a estrutura inteira vai abaixo. E o curioso é que, por décadas, o setor de saúde fez algo muito parecido na gestão. Verdade. Forçando normas criadas para linhas de montagem, tipo fábricas de carros, para dentro da complexidade de hospitais e clínicas. Mas hoje o nosso mergulho é sobre o momento em que a saúde finalmente ganha uma regra do jogo feita sob medida para ela. A ABNT NBR ISO 7101, versão 2025. É uma virada de chave gigantesca, porque a diferença entre gerenciar uma linha de montagem e um hospital é brutal, né? A ISO 9001, que é brilhante, a mais famosa do mundo, sempre teve como foco a padronização, a eficiência e a satisfação do cliente. E isso resolve super bem a logística da lavanderia do hospital ou, sei lá, o faturamento de uma clínica. Mas a saúde precisava de algo que estivesse umbilicalmente ligado ao desfecho clínico. Faz todo sentido. Uma coisa é garantir que a recepção funcione sem filas, né? Exato. Outra, completamente diferente, é garantir que um paciente não sofra um evento adverso evitável lá no leito. E é aí que a ISO 7101 muda o foco da satisfação do cliente para a segurança do paciente e também para os resultados clínicos e uma governança amparada em evidências científicas. Bom, voltando para aquela analogia do terreno pantanoso, porque a norma ataca isso logo de cara no capítulo 4. Antes de desenhar qualquer protocolo médico, a instituição precisa olhar para fora e para dentro. O famoso mapeamento do contexto da organização. Isso, que na prática clínica deixa de ser aquela papelada burocrática de missão, visão e valores para ficar na parede, sabe? Sei bem. E passa a ser o primeiro ato real de empatia institucional. E tem uma exigência inédita nessa etapa que muda tudo. A norma exige a avaliação do impacto das mudanças climáticas na capacidade de prestar cuidados. Sério? Mudanças climáticas? Pois é. Parece distante do dia a dia de um médico, mas pensa na prática. Um hospital infantil em uma região metropolitana que sofre com temporadas de secas e queimadas. Ah, entendi. Se a gestão não mapeia que a qualidade do ar vai despencar e que vai ter um pico de internações por problemas respiratórios, o pronto-socorro vai colapsar. Nossa, claro. Vai faltar leito, vai faltar oxigênio, a equipe inteira vai exaurir. Exatamente. Mapear o contexto é prever essas vulnerabilidades. Outro exemplo clássico é o legado da pandemia, né? A gente tem uma escassez global de profissionais de saúde hoje. Sim, tá muito difícil contratar. Então, se o seu projeto não considera que é difícil contratar enfermeiros especialistas hoje em dia, todo o seu sistema de qualidade é tipo uma ficção. Mas olha, mapear esse terreno pantanoso não resolve nada se a diretoria continua trancada lá no escritório só lendo o relatório, concorda? Com certeza absoluta. Quem vai pagar a conta de nivelar
esse terreno. E aqui eu trago uma provocação bem no mundo real mesmo. Existe aquele mito fortíssimo de que normas ISO só servem para gerar mais planilhas para a alta direção assinar antes da auditoria vir. Aquele clássico, assina e guarda na gaveta. Isso. Como essa ISO 71 cobra, lá no capítulo 5, que a liderança realmente saia da sala de reuniões e proteja quem está lá no pronto-socorro de madrugada lidando com a exaustão. Olha, a norma é implacável nesse ponto. A liderança não pode ser passiva. Não basta assinar a política de qualidade. A alta direção tem o dever de prover os recursos necessários. E recurso não é só dinheiro, né? De jeito nenhum. Recursos na ISO 71 não é só comprar um tomógrafo novo e brilhante. É garantir uma força de trabalho adequada, e isso significa um número suficiente de profissionais e com um nível de habilidade correto para a complexidade do serviço. E eu estava lendo que tem uma exigência bem formal sobre o bem-estar da força de trabalho, é isso mesmo? Sim, e isso é histórico. Historicamente, o foco sempre foi 100% no paciente, muitas vezes destruindo a saúde mental de quem cuida. É uma virada de chave, porque não tem como entregar segurança para o paciente se a equipe de enfermagem ou médica estiver em colapso. Perfeito. A direção precisa ter processos estabelecidos para lidar com estresse crônico, com exaustão, o famoso burnout. Que está altíssimo na saúde. Altíssimo. E com um problema cada vez mais grave, que é a violência. Nossa, verdade. Pacientes impacientes. Seja agressão verbal ou física por parte de usuários, ou mesmo conflitos internos. A diretoria é responsável por criar um ambiente onde o profissional se sinta física e psicologicamente seguro. Se a liderança falha nisso, o sistema de gestão da qualidade inteiro desmorona. Faz todo sentido. Então, temos o terreno mapeado, entendendo as ameaças externas e uma liderança que garante o suporte financeiro, estrutural e psicológico. Beleza. Beleza. Mas a gente precisa de um motor para isso andar. A equipe precisa de um método para rodar o dia a dia. Quem vem da indústria conhece muito bem o ciclo PDCA. Planejar, fazer, verificar, agir. O basicão da gestão. Isso. Só que a ISO 711 faz um ajuste para a saúde e adota o PDSA. Exato. O verificar do check vira estudar do STUG. Parece só uma troca de palavras, mas tem um peso diferente aí, não tem? Um peso completamente diferente. Essa mudança reflete a natureza não linear do corpo humano e da doença. Na indústria, verificar é muito binário, sabe? Como assim, binário? Tipo, a porta do carro tem exatamente as dimensões do projeto. Sim ou não? Se sim, tá conforme. Vai para frente. Ah, claro. É matemática pura. Já na saúde, monitorar um tratamento não é binário. Você aplica um novo protocolo para reduzir infecção hospitalar. Os índices de infecção caíram, ótimo. Mas o tempo de internação aumentou. Teve algum efeito colateral na rotina do hospital? Exatamente. Você não está apenas verificando uma peça, você está estudando os resultados clínicos contra evidências científicas e o contexto daquele paciente específico. É a diferença entre operar uma linha de montagem e conduzir uma pesquisa científica contínua ali no dia a dia. Muito bem colocado. E para guiar esse estudo todo, a norma traz um modelo internacional de indicadores chamado STEEP. É uma sigla em inglês. STEEP. Certo. Isso, que define que o cuidado precisa ser seguro, oportuno, que é o timeless, eficaz, eficiente, equitativo e centrado nas pessoas. Uau, são muitos criados para equilibrar. Como você é, eficiente no uso de recursos do hospital, gastando menos, e, ao mesmo tempo, equitativo, garantindo que populações vulneráveis tenham o mesmo acesso. Olha, esse é o grande dilema diário de qualquer gestor de saúde. Ser eficiente não é fazer rápido e barato cortando a qualidade. É não desperdiçar. Exato, é não desperdiçar. E a equidade garante que esse processo mais rápido não deixe ninguém para trás, por conta de uma barreira de idioma, localização geográfica ou vulnerabilidade social. E o ciclo PDSA usa esse STEP como um painel de controle, né? Perfeito. Se uma nova triagem no pronto-socorro melhora a eficiência porque é mais rápida, mas prejudica o cuidado centrado na pessoa porque o paciente não consegue mais tirar dúvidas com o enfermeiro, o ciclo vai apitar. Vai apitar na fase de estudo. E aí força uma correção na fase de agir. Genial. E voltando no STEEP, o S é a segurança, que, vamos combinar, é inegociável.
O princípio médico mais antigo. Primeiro, não causar dano. Primum non nocere. Isso. A pessoa que entra em uma clínica para resolver um problema não pode sair de lá com outro pior. Eu vi que a norma foca bastante em eventos adversos, como quedas, lesões por pressão. Tromboembolismo também, tudo com protocolo farmacológico baseado em evidência. Mas, assim, quando a gente fala de segurança, a imagem que vem logo à cabeça é o centro cirúrgico. A cirurgia segura. A enfermeira checando o nome do paciente antes da anestesia e tal. Mas o capítulo 8.12 expande isso para o diagnóstico de um jeito bem pesado. Como fica essa segurança dentro de um laboratório de análises clínicas, por exemplo, onde um exame trocado muda tudo? Olha, excelente ponto. O laboratório costuma ser o ponto de partida silencioso de quase todas as grandes decisões clínicas. É lá que o médico vai olhar para decidir o tratamento. Exatamente. A norma tem requisitos super específicos para a segurança do diagnóstico. Ela exige processos para garantir serviços exatos e oportunos. E tem um detalhe aqui. Qual? Não adianta o laboratório ter as máquinas mais modernas, aquelas que custam milhões, se a comunicação falha. O fator humano no meio da tecnologia. Imagina um exame de sangue de rotina que detecta uma alteração crítica. Um nível de potássio altíssimo, por exemplo, incompatível com a vida. Nossa! O equipamento acertou. O técnico foi lá e validou. Mas se esse resultado não for relatado imediatamente ao médico responsável de forma clara, o paciente corre risco de morte. O laudo impresso na gaveta não salva ninguém. De jeito nenhum. A comunicação do valor crítico é tão parte da segurança quanto esterilizar um bisturi. O diagnóstico só termina quando a informação chega em quem tem o poder de intervir. Muito forte isso. É tentar fechar todas as portas para o erro. Mas aí a gente entra no grande gargalo da saúde, né? Que são as pessoas. Isso. Mesmo com o melhor mapeamento de riscos, a diretoria super engajada, as melhores máquinas, o sistema é operado por seres humanos. E nós somos falhos. Muito falhos. Cansaço, distração. Falha de comunicação. Quando o erro fura todas essas barreiras, lá no capítulo 10.2 sobre não conformidades, o que o sistema de gestão da ISO 7101 exige? É aí que entra um dos conceitos que eu acho mais transformadores dessa norma, a cultura justa. Lidar com o erro de forma madura é o teste definitivo da governança de um hospital. Cultura justa, gostei do termo. A instituição é obrigada a documentar como detecta e analisa os desvios, os eventos adversos e os near misses, que são as quase falhas. Aquele quase erro. Exato. O problema histórico na saúde é que, em ambientes de muita pressão, o medo é quem governa. Se um profissional relata um quase erro, ele entra em pânico achando que vai ser demitido ou processado. E a reação humana para o medo é esconder, né? Jogar para baixo do tapete. Se a pessoa esconde a quase falha com medo da punição, a liderança perde a chance de ver a rachadura na parede antes que o prédio caia. Perfeita analogia. Como essa cultura justa muda essa dinâmica na vida real? A cultura justa que está descrita lá no comecinho da norma, nos conceitos, estabelece uma atmosfera de confiança. A premissa muda. Se ocorre um evento adverso, a primeira pergunta da gestão deixa de ser quem foi o culpado para eu punir. E passa a ser o quê? Passa a ser o que no nosso sistema permitiu que esse excelente profissional falhasse. A não ser que tenha uma intenção de dolo ou uma negligência grotesca, o profissional deve ser apoiado. Me dá um exemplo prático disso para quem acompanha a gente visualizar melhor. Bora lá. Imagina um técnico de enfermagem que quase administra o medicamento errado num paciente. Na hora H, ele lê o rótulo de novo e para. Ufa! Num hospital com cultura punitiva, ele guarda segredo e vai para casa suando frio. No dia seguinte, outro técnico na mesma correria não percebe, e o paciente infelizmente vem a óbito. Nossa! E num sistema operando com cultura justa, com a ISO 7101 rodando, como seria? O primeiro técnico se sente totalmente seguro para relatar essa quase falha. Aí a gestão da qualidade vai investigar e descobre o quê? Que as ampolas do medicamento certo e do errado são do mesmo fornecedor. São iguaizinhas. Tem rótulos de cores idênticas e ficam guardadas na mesma gaveta da farmácia. Então a falha é sistêmica, não é do técnico. Exatamente. A ação imediata é trocar a gaveta, colocar um alerta visual bem grande ou até mudar o fornecedor. A transparência alimentou o sistema. O erro relatado sem aquela punição injusta virou a matéria-prima da melhoria contínua. É libertador pensar a saúde operando assim.
Tira um peso enorme das costas de quem está na ponta da linha. Muito. Agora, depois de criar toda essa estrutura robusta, mapear o ambiente, liderar ativamente, rodar o ciclo PDSA, blindar a segurança e instaurar essa cultura justa, a norma dá um último passo lá no capítulo 8.10. O lado humano da coisa. Isso. Ela vai além da sobrevivência clínica. Porque o paciente não quer apenas não morrer no hospital, ele quer ser tratado com dignidade, certo? Com toda certeza. E isso nos leva à exigência do cuidado centrado na pessoa. E vale destacar para quem atua na área que cuidado centrado na pessoa, na ISO 701, não é só um jargão de marketing ou algo filosófico. É um requisito técnico que vai ser auditado. A auditoria vai cobrar a evidência disso. Exato. A organização precisa demonstrar na prática como promove um ambiente de cuidado compassivo. E o que entra nesse balaio do cuidado compassivo? Entra desde o respeito à diversidade e aos valores culturais do paciente até a forma como a equipe se comunica. E tem um elemento chave aqui que é o letramento em saúde. Que é garantir que o paciente realmente entenda o que está acontecendo com o próprio corpo, porque, assim, não adianta o médico falar grego, usar 20 termos super técnicos. E o paciente balançar a cabeça só por vergonha de perguntar. Sim, e aí ele vai para casa sem saber nem como tomar medicação direito. É exatamente esse o perigo. Se o paciente não entende a condição médica dele, ele não consegue participar do tratamento. E a norma exige a participação dele através da coprodução. Coprodução, gostei da palavra. É a ideia de que a decisão clínica é compartilhada. A equipe médica traz a expertise técnica, o diagnóstico e as opções baseadas em evidências. Mas o paciente traz a expertise sobre a própria vida. O que importa para ele, né? Quais são os objetivos daquele tratamento, quais são as limitações que ele tem em casa para seguir uma dieta ou uma reabilitação. Perfeito. Eu gosto muito de visualizar isso como a transição do passageiro para o copiloto. Como assim? O modelo antigo era o paciente lá no banco de trás, passivo, só recebendo a ordem médica. Na coprodução, ele senta na cadeira do copiloto. Ele tem acesso ao painel de informações, que é o letramento em saúde, e ele traça a rota junto com o médico. Uma excelente analogia. É uma prestação de serviço onde o cuidado é construído com a pessoa e não para a pessoa. E tudo isso retroalimenta o sistema, né? Quando o paciente atua nessa coprodução, o cuidado se torna mais eficaz e mais equitativo, fechando lá aquele ciclo de indicadores STIP que a gente discutiu. A ISO 7101 é brilhante porque ela amarra os processos gerenciais, a segurança técnica e a dignidade humana em um único ecossistema. É uma mudança de paradigma profunda. Fica muito evidente que estamos falando de um manual sobre como criar uma cultura de excelência que salva vidas e respeita as pessoas no momento de maior vulnerabilidade. Sem dúvida alguma. Mas antes de caminharmos para o final, é sempre essencial lembrar que a nossa discussão aqui é um mergulho analítico e conceitual nos pontos-chave da norma. Bem lembrado. Para quem atua na área, seja na gestão, na clínica ou na operação hospitalar, a leitura do nosso resumo aqui não substitui de forma alguma a consulta ao documento oficial. A aplicação técnica e profissional, na ponta do lápis, requer o estudo integral da norma. Recomendamos fortemente que busquem a NBR ISO 7101, versão 2025, diretamente nos canais oficiais da ABNT ou da ISO para acessar todos os requisitos na íntegra. Não dá para adivinhar os critérios técnicos. Tem que ler a fonte. Recado reforçado. E para encerrar a nossa análise com um olhar para o futuro, eu fiquei pensando numa coisa aqui. A norma prepara o terreno estrutural para a inovação. Sim, criar a base. E hoje, o grande avanço, a grande onda, é a inteligência artificial entrando como força total nos hospitais, triando pacientes, analisando exames de imagem e sugerindo tratamentos com uma precisão que chega a ser assustadora. A eficiência vai disparar num nível absurdo. Vai mesmo. Mas fica uma reflexão para nossa audiência. À medida que as máquinas assumem esse diagnóstico pesado,
como as instituições vão garantir que aquela coprodução e o cuidado compassivo não sejam, sei lá, terceirizados por um algoritmo? Olha, esse é o grande dilema da próxima década na saúde. A IA pode analisar 1 milhão de casos semelhantes em questão de segundos para acertar a dosagem de um remédio. Isso é fantástico. Sim, velocidade pura. Mas ela não consegue segurar a mão de um paciente angustiado e entender o medo que ele tem do tratamento. O verdadeiro teste para as lideranças em saúde será usar a tecnologia de ponta não para substituir o humano, mas para absorver essa burocracia e a triagem pesada. Para devolver o tempo para as pessoas. Exatamente, devolvendo ao médico, ao enfermeiro, ao técnico, o tempo necessário para exercer a escuta ativa. A tecnologia tem que ser a ferramenta que liberta o profissional de saúde para voltar a ser, acima de tudo, um cuidador compassivo. Nossa, uma reflexão e tanto para quem está desenhando a saúde do amanhã. O humano no centro sempre. Fica o questionamento para uma reflexão profunda de quem nos acompanha. E ficamos por aqui com esse mergulho. Até a próxima. Até mais, pessoal. Abraço.